Olá, tudo bom? Um feliz Dia Internacional da Mulher. Hoje a nossa reflexão vai ser sobre empatia. E o que significa isso? Essa palavra que está sendo tão comentada, falada, o que exatamente ela significa? Então vamos para o dicionário online, que eu fiz a pesquisa, e no dicionário online é uma palavra feminina e que significa a faculdade de compreender emocionalmente um objeto, uma pessoa, alguém, um quadro, por exemplo. É a capacidade de projetar a personalidade de alguém num objeto, de forma que este pareça que impregnado dela. Mas para ficar um pouco mais claro, nós vamos pegar um exemplo de empatia. E esse exemplo se encontra no livro de Ruth, e nós vamos falar um pouco sobre Ruth e Noemi. E nesses tempos, você já deve ter ouvido que o mundo precisa de mais empatia. Isso porque esse sentimento que descreve a habilidade de compreender o estado emocional do outro ou colocar-se no lugar dele, como foi o caso de Ruth e Noemi. Então, a empatia permite ver situações sob perspectivas diferentes e entender as razões pelas quais indivíduos agem de determinada forma e até evitando embates desnecessários. A história de Ruth e Noemi é a seguinte: Noemi era casada, tinha 2 filhos e eles saíram por conta de uma dificuldade que a terra estava sofrendo naquela época, dificuldade econômica, era uma crise, uma grande depressão da época. E eles saíram de Belém e foram para Moabe. E ali eles viveram, constituíram, a sua família com amor, com felicidade, mas de repente acontece o inesperado. É que o marido de Noemi morre, os filhos casam e posteriormente os filhos de Noemi morrem. Então aconteceu com ela algo que, se acontecesse com a maioria de nós, talvez não estaria preparado para lidar com essas situações. E qual foi o olhar de Ruth em relação a todo esse contexto, a toda essa circunstância? Bom, Ruth convivia com Noemi, ela era casada com o filho dela. E Orfa também convivia com Noemi, porque era casada com um dos filhos de Noemi. Porém, Ruth teve mais empatia por Noemi do que Orfa. E o que aconteceu nessa história é que ela usou a empatia para entender melhor as dores, as necessidades e os sentimentos de Noemi. Tanto que há um texto onde ela diz para Noemi que ela não a deixaria. Ela fala assim: não insistas para que me deixe, nem se afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que você dormir à noite, lá eu vou dormir também, porque o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Faça-se assim o Senhor e outro tanto, que outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então ela entra em aliança ali com Noemi, ela toma as dores, as necessidades, os sentimentos de Noemi e decide caminhar com ela, apesar de toda a amargura que Noemi estava vivendo. Noemi significa encantadora, agradável ou suave. E como era o mundo na perspectiva de Noemi? Bom, Noemi, como qualquer outra pessoa que passou por uma perda tão profunda, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, saiu de um lugar para outro na tentativa de ser feliz, de buscar melhorias para sua vida, para sua família, buscando ali uma qualidade de vida em Moabe, mas o que ela via ali naquele contexto que ela estava vivendo é que agora ela tinha perdido o sentido da vida. Era exatamente isso que ela estava vivendo. E o que ela ouvia? Ela continuava ouvindo
as canções de Israel, as músicas do Deus vivo, mas havia aquela voz lá dentro dela que ela também ouvia. Aquele sentimento de perda, de fracasso, de que não deu certo e de que ela precisava retornar do lugar de onde ela tinha partido, do lugar onde ela tinha saído. E o que ela pensava e sentia? Se eu não vou ficar aqui nesse lugar e morrer também aqui, eu vou voltar para Belém, porque lá ainda existem parentes que podem me ajudar e as leis por lá também são diferentes. O que ela fala e faz? Ela comunica para as suas noras que ela não iria mais ficar em Moabe, que ela retornaria para Belém. É quando Ruth decide voltar com ela. E o que ela faz e faz? Ela insiste para que Ruth não vá. Ela fala para as duas noras: vocês fiquem, voltem para os costumes de vocês, para a parentela de vocês, para a família de vocês, porque eu vou retornar para Belém. E quais eram as dores de Noemi? Era um profundo sentimento de tristeza, até mesmo de depressão, pelas perdas que ela passou, por estar distante da cultura do seu povo, por estar ali sem nenhum amparo. Então, ela tinha exatamente aquilo que ela falou: não me chame mais de Noemi, de agradável, de suave, me chamem de Mara, porque eu estou amargurada. E quais eram as suas necessidades? Ela tinha uma necessidade de reverter aquele quadro em que ela se encontrava. E eu quero falar para você que Deus tem esse poder de reversão, porque Ele é o Deus que transforma toda maldição em bênção. E a palavra do Senhor fala que Ele é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Ele é presenteador daqueles que o buscam. Nessa história nós aprendemos o que é realmente ter empatia. E eu agradeço por você estar aqui comigo no meu canal, por você assistir esse vídeo e que essa palavra tenha te edificado e te ensinado um pouco do que é essa palavra que está todo mundo falando, empatia. Então, empatia é você se colocar no lugar do outro, é você ter os sentimentos do outro, você descobrir aquilo que o outro pensa, do que o outro vê, o que o outro sente e se colocar na mesma condição que o outro se encontra. E uma outra parábola que eu diria que também é ter empatia é a parábola do samaritano, onde ele passa e vê aquele necessitado ali, aquela pessoa que precisava de cuidados e atendeu aquele homem. Então, que você tenha um dia muito abençoado, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer sobre a tua vida a luz dele e te dê paz.